toda vez que eu tô conversando com alguém, eu digo que não tomo pílula e a pessoa fica tipo... Essa bicha tá doida por um luxo. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo canal. Eu sou Larissa e hoje nós vamos ter um quadro novo aqui no canal, que é o Café com Lari. Inventei esse quadro? Claro que não. Vi aí pela internet, achei bacana, amo café, amo conversar, resolvi fazer aqui também, espero que vocês gostem. Vai ter água também, porque daqui a 2 minutos esse café tá gelado e eu não aguento mais tomar, porque café só é bom frio, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto íntimo e pessoal, que é pílula anticoncepcional, e eu vou contar pra vocês por que eu não tomo mais pílula. Antes de começar, é aquela mesma fala de sempre, né, minha gente? Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Ative o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo por aqui. Curta esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Me conte aqui se você gostou desse novo quadro aqui do canal, se vocês querem que eu faça mais. Antes de ontem eu levantei essa questão lá no Instagram e eu coloquei uma enquete, porque eu queria saber uma média de quantas pessoas tomavam pílula e quantas não tomavam, né? Porque na minha cabeça ainda, a grande maioria das mulheres ainda toma. Mas para minha surpresa, o resultado que teve lá na minha enquete foi que 60% das mulheres não tomam. Eu pedi também para os homens que fossem casados ou tivessem namorada, também podia responder pela respectiva, né? Então, 60% das pessoas responderam que não toma e 40% responderam que toma. O que é que isso me diz na minha análise extremamente científica, só que não, né? Que apesar de nós sermos, tipo, a primeira geração de mulheres que tá tomando pílula desenfreadamente desde muito cedo, também já tem muita gente que tá começando a entender que talvez esse não seja o melhor método. Eu tô dizendo que pílula é ruim? Não, não tô dizendo isso. Tipo, eu também pedi para as mulheres que usam outros métodos me contarem suas experiências, né, pra eu entender melhor. E uma coisa que realmente eu constatei, confirmei na verdade, com as experiências que eu ouvi, é que cada corpo é um corpo. Tem gente que usa um método anticoncepcional, contraceptivo aí a vida toda e se dá super bem, e tem gente que usa o mesmo método e tipo, é um desastre. Então assim, eu vou contar a minha experiência pessoal com pílula e porque no meu caso, especialmente, elas não fazem tão bem. E você pode me contar aí nos comentários se você toma pílula, se você usa outro método contraceptivo e qual é a sua experiência com esse método. Me diga aí. Não, e esse assunto é engraçado, porque toda vez que eu tô num grupo de conversas que eu digo que eu não tomo pílula e não uso nenhum outro método hormonal, né, de contracepção, tem alguém que olha pra mim, tipo... Essa bicha tá doidinha por um bucho. Mas não é isso. Só que pra contar a vocês, porque eu não tomo mais pílula, então se eu não tomo mais, quer dizer que eu já tomei, né? Eu queria contar primeiro como eu comecei a tomar pra vocês entenderem o contexto do negócio, certo? Então, tudo começou da seguinte forma. Quando eu comecei a ficar menstruada, eu tinha uns 12, 13 anos, eu não lembro com certeza. E eu tinha muitas cólicas. Todo mês era o mesmo movimento, assim, tinha que ir para o hospital. Eu morava de um lado da cidade, o hospital era do outro lado da cidade. Eu ia deixando um rastro de vômito da minha casa até chegar no hospital. Muita dor, muito grito, desmaio, olha, era um horror. Então eu tinha toda essa problemática de cólica, de dor, vômito, era horrível. A experiência da menstruação pra mim era péssima, todo mês. Aí, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, minha mãe me levou no ginecologista pra ver o que era que tava causando aquilo, né? Porque assim, no primeiro ano, a gente meio que achava que era normal, o corpo tava passando por um processo novo, né? Mas como não melhorou, aliás, só piorava, minha mãe resolveu me levar para o ginecologista para ver o que estava acontecendo. Chegamos no ginecologista, fizemos os exames e eu tinha ovário policístico, que nada mais é do que você ter vários cistos no ovário que geram uma desregulação, eu não sei se a palavra é essa, mas os seus hormônios não ficam nas proporções certas. E isso começa a gerar uma série de sintomas que os médicos chamam de síndrome de ovário policístico. Oi, gente, só corrigindo informação rapidinho. Na verdade, os cistos aqui são sintomas do desequilíbrio hormonal. E aí, o primeiro e único tratamento que me foi passado para isso foi tomar pílula anticoncepcional. E aí eu comecei a tomar pílula de ciclo fechado, que é aquela que você toma os 28 dias sem parar.
E muitos meses eu nem menstruava, era como se aquela pílula suprimisse minha menstruação, então eu não tinha os sintomas de cólica, de vômito, dor de cabeça, tontura, nada. Mas esse tratamento com pílula me foi imposto de uma forma que hoje eu acho que foi meio irresponsável, porque assim, a gente sabe que para alguns grupos de pessoas as pílulas trazem um risco maior de efeitos colaterais. E em nenhum momento isso foi investigado. Tipo assim, se eu fazia parte de algum desses grupos de pessoas que eram grupos de risco para aquele medicamento. Simplesmente eu tinha um problema que a praxe é que seja resolvida tomando pílula anticoncepcional. E assim foi feito. E eu tomei pílulas dessa forma dos 15. Eu tomava 1 ano, parava 6 meses, para ver se, né, como é que o corpo se comportava sem a pílula e depois voltava a tomar, se não melhorasse. Então, nesse esquema de tomar 1 ano, parar 6 meses, eu tomei dos 15 aos 20. Até que em uma das paradas, deu tudo certo, eu deixei de sentir grandes cólicas, grandes problemas e parei de tomar a pílula. Aí tudo bem, né? Parei de tomar. Na minha família existe um histórico de enxaqueca. O meu pai tem enxaqueca, o meu irmão tem enxaquecas seríssimas e eu nunca tinha tido. Quando eu tava com uns 21 anos, nessa época eu não tava tomando pílula, eu tive uma crise de enxaqueca com aura. Pra quem não sabe, assim, a enxaqueca é uma síndrome que envolve vários sintomas, não é simplesmente a dor de cabeça. Muita gente acha que enxaqueca é só aquela dor de cabeça pulsante, e não é. É uma síndrome que envolve vários sintomas. Algumas pessoas têm uns sintomas, outras pessoas têm outras, algumas pessoas têm só a dor de cabeça, mas a dor de cabeça é um dos sintomas. E eu tive enxaqueca, tem um tipo de enxaqueca que se chama enxaqueca com aura, que é do mesmo jeito que o meu irmão tem, que traz outros sintomas péssimos, que são dormência de uma parte do corpo, formigamento, problema de fala, além dos sintomas clássicos, que é a sensibilidade à luz, à som e a dor de cabeça latejante, né? Quando eu tive a primeira crise, eu nem conseguia associar o que era, eu não conseguia nem dizer a ninguém o que é que eu tava sentindo, porque eu tava com esses problemas de fala que a enxaqueca traz. Fui ao pronto-socorro, fui pro médico, e aí eu fui diagnosticada com enxaqueca, tal qual meu irmão tinha. E assim, pra quem tem enxaqueca, o anticoncepcional, ele é contraindicado. E eu vou já explicar por quê. Mas na época eu não sabia. Tive essa crise de enxaqueca, tive uma só, e tudo bem. Fiquei boa, a vida que segue. Com o tempo veio a vida sexual, né? E eu voltei a tomar pílula. Normalmente. Fui pra ginecologista, ela passou uma pílula e eu voltei a tomar. Tive outras crises de enxaqueca durante uns 2, 3 anos, mas assim, as minhas crises eram muito espaçadas. Porque quem tem enxaqueca, principalmente esse de enxaqueca com aura que eu tenho, vai saber que quando eu falar isso, que a gente sabe quando vai ficar doente. Tem alguns sintomas que vêm antes da dor de cabeça latejante, que é o principal sintoma. E aí, quando a gente sente essa premonição de que a enxaqueca tá vindo, a gente se medica e aí não tem aquela crise seríssima e gravíssima conhecida. Então, às vezes, você toma um remédio e não funciona, mas isso é raro. E aí a vida foi passando e eu fui conciliando a pílula com as raras crises que eu tinha e nunca foi um problema pra mim. Há 3 anos atrás, eu entrei em um trabalho que me consumia muito. E assim, a enxaqueca, ela tem vários gatilhos. Pode ser alimentação, pode ser luz em excesso, pode ser falta de sono. Tem N coisas que são gatilhos pra você adoecer. Quando eu entrei nesse trabalho, que eu falei que me consumia demais, eu comecei a dormir muito mal. Então eu comecei a ter crises muito constantes de enxaqueca. Daquelas crises que eu disse que a gente toma o remédio e não passa. Não necessariamente você tem que ir para o hospital. Eu vou porque eu sempre fico com muito medo. Os sintomas parecem muito os sintomas de um AVC, então eu sempre fico em pânico achando que eu tô tendo um AVC, né? Eu comecei a ter crises muito pouco espaçadas. Eu tava tendo uma crise por mês, e baixando no hospital, e assim, nunca ia pro neurologista. Até que em um mês eu tive 3 crises, e na última eu fui pro hospital, fui medicada e não passou. Fui medicada de novo e não passou. E aí a médica da emergência me indicou pra ir pro neurologista em caráter de urgência, né, porque ela tava ficando preocupada
de eu ficar com sequela da crise. Fui pro neurologista e lá ele me explicou o porquê a pílula não é indicada para pessoas enxaquecoides, principalmente pessoas que têm sintomas visuais, como é o meu caso. E recomendou que eu parasse de tomar a pílula imediatamente. Assim eu fiz e fiquei 1 ano sem tomar a pílula. Depois de 1 ano, eu vou testar, voltar a tomar pra ver, né? Voltei a tomar, no primeiro mês não tive crise, no segundo mês tive 2 crises. E aí, como eu já sabia que aquilo fazia mal, eu ia ficando em pânico, né? Porque pra mim, o pior sintoma da minha crise de enxaqueca é que eu fico em pânico, então aquilo potencializa tudo. E isso me levou a parar de novo o anticoncepcional e tentar entender por que é que esse medicamento faz mal para essa condição específica que eu tenho. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar aqui de uma forma muito genérica, porque eu não sou médica, e é isso que eu vou dizer aqui é baseado no que o neurologista me explicou e nas coisas que eu pesquisei um pouquinho para entender, botar na minha cabeça que eu não podia tomar. É o seguinte, o nosso corpo ele tem um equilíbrio hormonal, e esse equilíbrio ele é promovido ao longo do ciclo menstrual. Então, durante metade do ciclo, a primeira metade do ciclo, o nosso corpo produz estrógeno, agora eu não tenho certeza do nome do hormônio, que é um hormônio responsável por várias coisas, mas nesse campo específico que tem um envolvimento com a enxaqueca, ele promove uma hiperatividade cerebral. E na segunda metade do ciclo menstrual a gente produz progesterona, que é um hormônio que é complementar ao estrogênio, mas ele também é meio que oposto em alguns efeitos, e isso deixa o nosso corpo ficar em equilíbrio. Então, enquanto o estrogênio ele promove uma hiperatividade cerebral, a progesterona ela baixa essa atividade intensa do cérebro. Então, no período em que o nosso corpo está produzindo progesterona, a gente tende a ficar mais calma, mais sonolenta, mais tranquila. Entendeu? E quando nós tomamos pílulas anticoncepcionais, elas são, a maioria das pílulas, né? Elas são métodos estrogênicos, eu acho que é esse nome que chama, de contracepção. Então a pílula ela fornece para o seu corpo estrogênio. E aí, como a gente vai ter mais estrogênio no corpo do que progesterona, esse equilíbrio ele é afetado. Só que a enxaqueca, ela é uma condição também de hiperatividade cerebral que causa uma série de sintomas. Então, imagine, se eu estou tomando uma pílula que me fornece um hormônio que causa hiperatividade cerebral e eu tenho um problema que é causado também por uma hiperatividade cerebral, quando eu tomo pílula, esses sintomas da enxaqueca, eles podem ser muito potencializados. E por isso, mulheres enxaquecoides que tomam pílula anticoncepcional, elas apresentam, eu não tenho certeza desse número, mas se eu não me engano, são 3 vezes mais chances de ter efeitos colaterais, como AVC, ou trombose. Esses efeitos, gente, eles são raríssimos. A porcentagem de mulheres que tomam pílula que tem esse tipo de efeito colateral é super baixa. Mas, se você é enxaquecoide, os seus riscos aumentam consideravelmente. Então, é por isso que enquanto eu tomava pílula, os meus sintomas eram muito mais fortes, por muitas vezes a enxaqueca demorava muito mais a passar e as crises eram muito piores. Entende? Então, com tudo isso, eu entendi que, de fato, tomar pílula não seria uma opção mais pra mim. Até por causa do efeito psicológico que isso tinha. Como eu entendia quais eram os riscos, eu acho que psicologicamente eu ficava muito mais perturbada. Como eu disse, eu tentei tomar pílula outra vez e não deu certo. Tentando encontrar outro método anticoncepcional que não fizesse mal pra mim, veio a opção das pílulas que não tem estrogênio, que são essas pílulas que algumas mulheres tomam depois que tem filho, sabe? Tipo Cerazette, porque como elas não têm estrogênio, o efeito delas no corpo é diferente e assim, elas não oferecem esses riscos que a outra pílula normal oferece. Só que elas também são mais fracas, então o corpo de algumas mulheres não se adapta a essa pílula, que foi o meu caso. Eu comecei a tomar e tomei durante 2 meses, e durante 2 meses eu tive escape quase todos os dias. Então aquilo queria dizer que aquela pílula não estava funcionando pra mim, e aí foi quando eu desisti de vez
e vi que não era uma opção pra mim, pílula. E dessa minha última tentativa de tomar pra cá, já faz mais de 1 ano. E assim, já me acostumei também, já tá tudo bem. Não pense em voltar a tomar, porque entendo que faz mal para o meu corpite. Talvez não faça mal para o seu corpo, talvez você tome aí a vida inteira e fique tudo ótimo. E funcione super bem pra você. Como eu disse, corpos são diferentes, minhas amigas. Como eu falei, quando eu abordei esse tema lá no Instagram, eu pedi para as meninas que, se elas usassem outros métodos, me contassem como era a experiência. Não é nem porque eu penso em tentar outro método, eu já pensei em colocar um DIU de cobre, mas assim, considero muito pouco essa opção, porque eu sou psicótica, então acho que eu não viveria em paz usando um DIU. Talvez eu não confiasse tanto assim no método, apesar de eu saber que, assim, cientificamente comprovado, ele é um método muito bom, mas acho que não daria certo pra mim. Mas eu queria entender, assim, as outras opções, a experiência das pessoas, e como eu disse, eu recebi muitos relatos, e é interessante ver como cada pessoa se adapta de uma forma diferente ao mesmo método. Por exemplo, eu vou ler aqui pra vocês alguns depoimentos que eu separei. Por exemplo, teve uma pessoa que me disse que toma anticoncepcional injetável, aquele que você toma de 3 em 3 meses, e já toma há 9 anos, e adora porque não engordou, e dá super certo. Eu conheço gente que tomou anticoncepcional injetável e, tipo, passou muito mal, porque a carga hormonal que você toma de uma vez é alta, né? Então tem gente que não se adapta. Mas é uma boa opção, por exemplo, pra quem esquece de tomar a pílula, porque aí você toma ali de 3 em 3 meses e já tá protegido, né? Muita gente me disse que usava DIU de cobre e foi o que deu mais diferença, assim, de reação no corpo. Eu vou ler alguns relatos aqui, 3 relatos que foram bem diferentes sobre o DIU de cobre. Uma pessoa disse: DIU de cobre aumentou muito o meu fluxo e o ciclo, mas de resto, nenhuma queixa. Já essa outra pessoa disse assim: usei DIU de cobre por 2 anos e foi uma experiência horrível. Tinha muita cólica, o ciclo era intenso e longo, tipo 10 dias. Voltei pra pílula, enfim. Depois eu conversei mais com essa pessoa e ela disse que, tipo, foi a pior experiência da vida dela usar o DIU de cobre, porque deu muita dor, deu muito aumento de fluxo. E eu conheço realmente algumas amigas minhas que usaram o DIU de cobre e não se adaptaram por causa de dor. Teve gente também que sentiu dor os 2 primeiros meses e depois não sentiu mais. Varia muito. Mas o DIU de cobre é um método eficiente para quem não pode usar métodos hormonais, como é o meu caso, e para quem confia, né? Se você não for psicótica, como é o meu caso, é um método super indicado, mas pode ter esses contratempos aí. Já essa outra pessoa disse assim: uso o DIU há 3 anos, foi uma excelente escolha. Não sinto nada e não esqueço. A pílula eu esquecia sempre. Como eu disse, pra quem esquece, né, pílula é essa desgraça. E eu queria ler também aqui o relato de uma pessoa que usa DIU de Mirena, que é um DIU que tem duplo efeito. Ele faz o efeito tipo de barreira que o DIU de cobre faz, e ele também é um método hormonal, porque ele libera hormônio ali, então aumenta ainda mais a proteção. Mas tem hormônio, para quem não pode hormônio, já não é tão indicável. Apesar de que, se eu não me engano, o DIU de Mirena não é estrogênio o hormônio que ele libera. Então, teoricamente, para o meu caso, não faria mal, mas o meu neurologista disse que não era uma boa opção. E eu tô acreditando nele, né? Porque afinal, quem entende de cabeça é ele, não sou eu. Uso o DIU de Mirena. Parei de menstruar. Amo não menstruar, mas demorei quase 2 anos pra parar. Uma amiga minha, nos primeiros meses, já não menstruava. E tem gente também que usa o DIU e menstrua. Então, cada corpo é um corpo, e esse é um processo que tem que ser acompanhado por um ginecologista, e tem que ter manutenção também, o DIU, né? Pra você ter sempre certeza que ele tá ali no cantinho certo, fazendo a função dele. Bem, esses foram alguns dos depoimentos que eu recebi. Eu achei que seria bacana trazer eles aqui pra isso, pra gente mostrar que realmente cada corpo é um corpo e cada pessoa reage de uma forma. E tem gente que se dá super bem com o método e gente que não se dá tão bem assim. Para as pessoas que sempre perguntam: ah, mas você quer engravidar por agora? Não quero. E assim, além desses, existem outros métodos. Existe o anel vaginal, existe o implante subcutâneo, existe N outras formas de proteção. Além do preservativo, né? Que além de um método contraceptivo também previne a gente de N outras coisas. Então é muito importante também. E é isso, eu achei que seria muito legal trazer esse vídeo pra cá pra conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que às vezes a gente tem meio vergonha de falar, né?
E agora eu vou parar, porque tá uma zoada de um trator aqui limpando o terreno de lado. E eu já sei que vai ficar ruim o áudio se eu continuar. E também porque eu acho que esse vídeo talvez já tenha ficado um pouco grande, porque eu falo um pouco demais. E é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!